Buenas hermanos, que é Roberto Simões, estamos no curso então das escrituras medievais do Yoga, Hatha Yoga Pradipika e o Guiranda Samhita, o curso de Hatha Yoga. Vamos adentrar no capítulo de Pranayama e para saber um pouco mais sobre como essa escritura antiga do Yoga enxerga o que hoje você conhece como Pranayama, a parte respiratória do Yoga. Vamos ver? Antes de continuar, né, assim, é sempre bom a gente lembrar que ao longo do Hatha Yoga Pradipika fica explícito que o conceito de atenção plena, presença mental ou da meditação propriamente dita, né, ela permeia toda a vida yógica. Isso é algo muito importante, né? Você não tem yoga e meditação, Hatha Yoga e meditação, Raja Yoga e meditação. Yoga é meditar. E desde desse texto antigo e muito antes de Patanjali, isso fica muito claro lendo os livros, tá? Os textos. Então a prática em si é mais um intensivo, um treino, né? Que procura trazer o praticante de yoga para um estado de Chitta Vritti Nirodha, onde então esse turbilhão da mente, da consciência, diminua um pouco, não o seu funcionamento, mas a ação dele em nós e nossa reação frente a eles, né? Então, eu quero dizer com isso aqui, há infinitos corpos, né, em movimento, a luz, a gravidade, eu falando aqui, que atuam em você, agem em você, afetam em você, encontram em você. Meditar, então, tem duas conotações possíveis, né? A meditação como técnica em si, então está o intensivo, esse treino, e aí se descreve várias técnicas, meditação na vela, meditação no mantra, enfim. E há uma outra perspectiva, e essa sim, muito mais abrangente, é o yoga no jogo da vida, né? Do jogo vivido, da vida real, que é você utilizar essa 1 hora de meditação, meia hora de meditação, 10 minutos de meditação, seu headspace, para que reverbere ao longo da sua vida fora do tapetinho, fora do zafu, fora da meditação técnica propriamente dito. Espero ter me feito entender, porque isso vai fazer você compreender o pranayama num contexto um pouco mais amplo. Então, assim, o cérebro em toda a prática, né, independente da organização yoga, da tradição, da linhagem, da escola, ou do seu tempo histórico, né, está ligado à diminuição ou à desidentificação desses turbilhões da consciência que nunca vão parar, mas o que vai diminuir e arrefecer não é a turbilhão da consciência, é a sua identificação com isso sendo você, ou atuando em você, ou você reagindo nele de forma inconsciente. Então, o que Yogi busca agora no seu sadhana, né, na sua prática, né, no seu caminho de yoga, é uma excelência nessa presença mental, né? Em algumas passagens, por exemplo, no aforismo 2, né, no aforismo 6 desse capítulo 2, utiliza o termo, por exemplo, mente pura ou consciência pura, ou ainda estado sáttvico, né? Um estado de harmonia, né? Um estado onde há um equilíbrio. Aí você deixa de gerar uma resposta reativa a qualquer corpo, mente que te afete agora, porque você se identifica com aquilo achando que é você. Então, da realização do asana ao pranayama, ao cuidado da alimentação, até o trato com as pessoas, né? Tudo deve ser realizado nesse tal de mindfulness, né? Nessa questão de você, então, estar inteiro, ou heartfulness, se você preferir, né? Inteiro naquela presença, naquele ato. Como se diz contemporaneamente, assim, na ciência, né? Estado de mindfulness, estado de yoga, consciência pura. Então, mesmo no capítulo sobre asanas, né, que a gente viu anteriormente, Svatmarama, que é o autor aí do livro, né, já indica relações entre a respiração, ou prana, né, na respiração, né, na verdade isso aqui é ventilação, respiração acontece no nível biológico, né, na célula. Então a gente fala respiração por ser mais comum falar, né, mas nós estamos falando aqui da condução de prana para dentro e para fora de você.
Então, essas relações entre pranayama, né, a respiração propriamente dita, vamos dizer, as contrações, né, que são os bandhas. Os bandhas a gente vai entrar ainda, tem algumas contrações específicas no corpo que facilitam esse prana circular em você. Então, entenda, não dá para pensar em asana, pranayama, os mudras e o que mais nós vamos descrever aqui com essa concepção que nós temos hoje de corpo. Você tem que levar em conta a crença ou a realidade desses yogis aí medievais, do contexto onde eles estão, que é altamente mágico também. Se olhar o capítulo 3 de Patanjali, cara, você levita, entra no corpo do outro, lê a mente do outro. Então é preciso fazer, porque se você querer fazer a relação direta com a biomedicina, você não vai chegar a 1/10 do que isso aqui quer dizer. Então quer dizer que eu tenho que ser mago? Eu quero dizer para você que tem que deixar de ser ignorante, né? Ignorante no sentido de avidya, no sentido de ser alienado. De que estamos num texto, então, do século X depois de Cristo, na Índia. É você querer entender a cosmologia Tapajó com os instrumentais que você tem hoje da ciência. A ciência é muito pobre para compreender isso. É preciso, então, você sair do pensamento imaginário. Ah, eles são magos ali em volta do caldeirão. Tô dramatizando, né? Deixar também esse conhecimento racional lógico, que é importante, nós estamos usando ele aqui para absorver. Mas o yoga, ele está exigindo de você a aquisição do conhecimento que Spinoza vai chamar de intuitivo. Esse sim. Ou a vida de criança, né, que Nietzsche colocava. A vida de camelo carrega as coisas nas costas, a vida de leão que se revolta contra essa vida cansada de um camelo, e aí a vida de criança que cria, que brinca, que dança. Então é bom deixar isso aqui já ir dando. Eu vou falar disso mais vezes, mas e contextualizando você espontâneo, que tenta fazer correlações diretas com a biomedicina. Não é o mesmo corpo, mesmo o orgânico aqui é outro. Então, mesmo no capítulo sobre asana, né, ele já se indica relações entre a respiração e as contrações, né, os bandhas, os gestos musculares específicos ou mudras e os asanas propriamente ditos, que tem uma hora que você meio que confunde. A gente popularmente entende mudra como coisas das mãos. Até pensa no M do mudra como mão, né? Mas não, os mudras são com o corpo também. Aí tem uma hora que você meio confunde, isso aqui é um asana ou se é um mudra? E vai ficando um pouquinho mais claro ao longo, mas é muito mais complexo, muito mais sofisticado, elegante a filosofia aqui do Hatha Yoga apresentado, do que essa leitura espontânea, né? Ah, esse asana, vamos fazer esse asana, vai fazer isso. É mais, cara, é mais, né? Então vamos pensar. Então, desde o início, é fácil então fazer uma correlação, não é fácil, mas sim, há indicações de relações entre asana, mudra, pranayama, os bandhas, com os estados psicoconscienciais, conscienciais, mentais, que as escrituras tentam conduzir o yogi. Lembra o último capítulo, Samadhi. É para lá que nós estamos indo. Então vê aqui no Sutra 41, né, que é de asana, 141. Se Siddhasana, é uma postura do yoga, depois a gente vai colocar as imagenzinhas, for dominado, né, ou seja, aprendido, conquistado, né, e a respiração, pranayama, for prudentemente retido, retenção, obtém-se kevala kumbhaka, ou seja, uma pausa espontânea da respiração. Calma. O estado de unamni, enfim, é um estado em que há a inibição das volições da mente, muito similar ao que Patanjali cunhou de pratyahara. Se desenvolve por si facialmente. Então o que ele está querendo dizer aqui nesse sutra? Vem contigo. Shiva trocando ideia. Se a postura, o Siddhasana, que é a postura sentado, tá? Perninha cruzada, for dominado, se você conseguir fazer essa postura, é o que está dizendo aqui, texto do século X depois de Cristo na Índia, e a respiração for prudentemente retida, com ou sem respiração, com ou sem ar, retida significa ficar sem respirar, brother. Obtém-se um negócio ali chamado kumbhaka. Kumbhaka é um nome que se dá para uma pausa espontânea da respiração. Você fala, pô, como assim um cara para de respirar espontâneo? Cara, é fácil, isso aí é natural, mecânico. Se você fizer muitas hiperventilações, faz com a boca. O que
você está colocando para fora? Oxigênio. Não, você está colocando para fora CO2. Você está tornando o seu corpo, o seu sangue, menos ácido. Mergulhadores que vão fazer um mergulho em apneia profundo faz muita hiperventilação. Para jogar o CO2 para fora. Para quê? Para sentir falta de ar, ou seja, o excesso de CO2, a acidez do sangue acontecer mais tarde. Se você fizer por uns 2 minutos, 1 minuto, 30 segundos, essa hiperventilação, experimenta fazer. Aí quando você para, você vai sentir vontade de respirar, joga esse ar para fora, vai acontecer natural, você não precisa forçar isso. Seu corpo vai pedir, vem com o tio, o corpo vai pedir. Vai acontecer naturalmente uma vontade de não respirar. Por quê? Biologicamente falando, não é explicação de um yogi do século X. Você jogou tanto CO2 para fora que o seu sangue vai demorar para ficar ácido. A vontade de respirar é a acidez do seu sangue, informando quimiorreceptores para você expulsar, para você colocar ar para dentro, oxigênio. O ar não tem só oxigênio, tem nitrogênio, oxigênio, para fazer a troca gasosa. E aí você então manter novamente o seu equilíbrio de pH do sangue. Pode ser um pouco técnico a explicação, mas estou querendo só dizer para você que essa pausa espontânea da respiração acontece naturalmente. Então, se Siddhasana for dominado, né, a postura clássica de meditação com a perna cruzada, e a respiração prudentemente retida, expulsa, depois você faz algumas retenções força. Inspira, segura, expira, segura, sem ar, não precisa se matar, não precisa ficar vermelho. E depois de fazer umas 2, 3 vezes isso, só isso, você vai sentir naturalmente uma vontade de não respirar. Kumbhaka. E aí ele diz, quando isso acontece, o estado de Mani, que é o Pratyahara, é um estado tradicionalmente traduzido como uma abstenção dos estímulos externos. Estado em que a inibição das volições da mente, da consciência, se desenvolve por si só facilmente. Hoje, a fisiologia biomédica já consegue descrever isso. Já é possível descrever isso. Eu vou montar um curso de pranayama no qual isso vai ficando mais claro no ponto de vista biológico. Então, olha só. O que é importante desse sutra aqui que eu estou salientando? Cara, yogis do século 8, século 10 depois de Cristo, obviamente talvez sejam anteriores, mas que primeiro escrevem isso, já sabiam que havia, esse é importante do sutra, uma relação íntima entre o processo respiratório, ventilatório e a produção de pensamentos, emoções. É esse o rolê. É esse o rolê. No capítulo 2 aqui, no Hatha Yoga Pradipika, logo no seu primeiro sutra, o autor continua orientando os yogis que para depois de dominarem os asanas com os sentidos, entre aspas, com os sentidos sobre controle e de se nutrirem com alimentos saudáveis e com moderação, olha a importância da dietética aqui, sob orientação segura do seu guru, iniciem a prática do pranayama. Então entenda, o pranayama vai entrar, meu amigão, só depois de dominados asanas, são 15. Onde ele tenha um pequeno controle, um mínimo controle, ou pelo menos percepção dos seus sentidos, ou seja, tá atento às percepções, sensações e o reflexo disso no seu corpo. Aí, estar nutrido de alimentos saudáveis e moderação, não é ficar em jejum, mas moderação na alimentação e saudável, e sob orientação de um professor, aí sim pode-se iniciar o pranayama. Então entenda, amigão, tem toda uma gradação aí, tá certo? O pranayama vai ser ensinado, então, a partir de alguns asanas dominados, a partir de um tempo de dieta, comida saudável, comendo saudável, com moderação, é que aí, então, por orientação de alguém, o pranayama vai ser ensinado. Não tem ninguém autodidata aqui. No Sutra 2.2, então, a escritura lembra que a fisiologia respiratória sutil, ou a fisiologia espiritual, ou energética, ou simplesmente o fluxo de prana, né?
está diretamente ligado às volições da consciência, à produção de pensamentos e emoções. Conceito que surge novamente no capítulo que está especificamente o Samadhi, é o último. Uma referência tanto aos sutras do período clássico de Patanjali quanto aqui. Então, assim, há uma estreita relação, entenda? Ele não está preparando você para o Raja Yoga, para a meditação. Tá claro aqui. Ele está te ensinando a meditar, mas o corpo é o alicerce e não as escrituras. A dieta, controle do corpo, da respiração, dos sentidos, ou seja, de como você responde a um afeto. Eu posso dizer para você que Hatha Pradip e o Gheranda, eles são muito mais sofisticados sob o ponto de vista, talvez não da filosofia em si, porque foi tudo dado por Patanjali, ou pelo menos comentado com mais pormenores, mas dessa caixa de ferramentas que é seu corpo, nossa, cara, é muito sofisticado isso aqui. É muito sofisticado, isso aqui a neurociência vai descobrir, não vai descobrir, mas vai começar a se atentar a biomédicos, né? Há pouco tempo, né? Ah, claro, uma filosofia como de Spinoza também já tratava disso, mas estamos falando de Spinoza, cara, é 1600, brother. Estamos falando aqui do século X depois de Cristo. No ano 1000, sei lá. Ah, então será que Spinoza bebeu lá? Ah, sei lá, sei lá. No final do capítulo sobre Pranayama, né, no sutra especificamente 123, se reforça esse conceito, né, da relação entre corpo, respiração e a mente, ou a consciência, os pensamentos, os sentidos. Salientando que todo Pranayama deve ser realizado com a mente concentrada, entre aspas. Vamos ler isso aqui. Entenda para. Estou querendo só se você está viajando o que eu estou falando aqui. O que eu estou querendo salientar com essas falas todas aqui é que a meditação já está acontecendo, brother. O pranayama é em processo meditativo ou é em estado meditativo. Olha aqui, ó. No capítulo 2, do 49 ao 53. Do Yoga Sutras, tá? De Patok. Só para a gente fazer a correlação com o Hatha Yoga Pradip para dizer que ninguém deve nada a ninguém. Com o seu estabelecimento, aí Patanjali está se referindo ao asana, segue-se o controle do alento, pranayama, que é a interrupção do curso da inspiração e da expiração, kumbhaka. Tá aqui. Como consequência, o véu que encobre a luz é destruído e a mente, Chitta, né, aqui no caso, torna-se apta para concentrações, dharana. Olha o que diz Hatha Yoga Pradipika, o Sutra 2 do capítulo 2, né? Enquanto a respiração estiver irregular, a mente é instável, ela acompanha. Mas quando se aquieta a respiração, a mente também o fará e o yogin viverá longo tempo. Deverá então controlar sua respiração. Então, uma íntima relação entre o controle dos seus pensamentos, das suas ideias, emoções, de você, com as repercussões e controle do seu corpo e da sua respiração. Tanto Patanjali quanto o Hatha Yoga Pradipika deixa isso muito claro. Então deve-se, então, purificar os nadis, aqueles canais, tem 125 mil, sei lá, mas tem três mais importantes. Os nadis, e de Pingala e Sushumna na coluna vertebral, que vão levar, então, prana, energia, para alimentar, entre aspas, os chakras, tá, ao longo da coluna. Esse é o rolê. Essa é a cosmovisão do corpo aqui. Deve então purificar os nadis para que prana flua bem, caso contrário, a consciência Chitta, formada por três atributos, o senso de eu, o intelecto e manas, que é a mente propriamente dita, também alguns traduzem como sexto órgão dos sentidos, continuará instável. Então, se você não purificar os nadis, ou seja, se prana não fluir livre por esses canais energéticos, Chitta continuará instável, você decorando o Yoga Sutra sendo Brahmani ou não. Isso é o rolê. Faz o caminho inverso. Qualquer um, então, que controla prana
e faça ele circular livremente pelos nadis, tem isso aqui controlado. Isso aqui controlado, Chitta Vritti Nirodha, Sutra 2 de Patanjali, é yoga. Patanjali vai dizer 1000 anos atrás que yoga é a paralisação voluntária ou desidentificação dos turbilhões da consciência. Yoga, Chitta, Vritti, Nirodha. Chitta, consciência, Vritti, esse turbilhão, Nirodha, cessação, desidentificação. E aqui, no Hatha Yoga Pradipika, ele vai falar, cara, isso que Patanjali escreveu é só controlar a respiração. Fazer com que a respiração não fique irregular, e você então encontre momentos onde há a diminuição voluntária e é uma vontade natural de não respirar, a consciência acompanha. Há uma íntima relação, então, entre o corpo e teus pensamentos. Daí o Hatha Yoga Pradipika explica que como realizar isso funcionalmente por meio da respiração consciente, que o texto não nomeia, mas que ficou muito conhecido como Nadi Sodhana ou Anuloma Viloma, esses nomes palavrão aí, tá? Por comentadores em outros sutras. Então ele fala assim, ó, para fazer o que Patanjali mandou você fazer lá, que é diminuir os turbilhões da mente, nós estamos falando a mesma coisa, que nós estamos trocando ideia com Shiva, falou? Que é o criador do yoga. Faz o seguinte, brother, controla a sua respiração. Aí você fala, eu não consigo controlar minha respiração, ela está irregular. Aí ele vai te passar uma técnica. Pegou o rolê? No Sutra 7 a 10, ele vai dizer o seguinte, em Padmasana, é uma das variações da perninha cruzada lá, sentadinho. O yogin deve inspirar através de Chandra, que é literalmente lua. Significa narina esquerda, que dentro dessa fisiologia sutil, energética, mágica, ela é a fria. Fazer a retenção com Baka, segundo sua capacidade, segura o tempo que for confortável para você, não é mais nem menos, prudência. Expirar através de Surya, Surya significa sol, você expira pela outra narina, então eu vou inspirar pela narina esquerda, vou reter o tempo que for confortável para mim, não sei quanto tempo, e aí expirar pela outra narina, a direita, que é Sol, Surya. Em seguida deve voltar a inspirar, enchendo o tórax através do Sol, ou seja, pela mesma narina que você expirou. E expirar através da narina esquerda. Depois fazer Kumbhaka de maneira sistemática, aí prende de novo sem ar. Então você reteve com ar, aí retém sem ar. E faz de forma sistemática. Inspirar através de narina pela se exalou, reter a respiração o maior tempo possível e expirar pela outra narina lentamente, nunca rapidamente. Pela prática constante deste pranayama, por meio de Surya e Chandra, os nadis, todo o grupo de nadis é purificado em 3 meses ou mais. Tá aí, brother. Experimenta. É esse o rolê. Experimenta. Não pede nascimento, não pede uso de ervas, não pede encantamento. Tem corpo? Tem narina? Então você vai conseguir. Ah, não tem narina? Então você vai conseguir. Então. No Sutra 2.12, no Hatha Yoga Pradipika, obviamente, especifica que a fisiologia energética, sutil ou espiritual, é o fator referencial para o caminho certo no êxito sobre o pranayama. Né? Estamos no capítulo sobre pranayama. Aí no 12 ele fala o seguinte, o pranayama inicial ou de primeiro grau gera calor. O de grau intermediário, palpitações. O mais elevado, o prana vai para Brahmarandra. É o chakra coronário. Pelo caminho de Sushumna, pela medula. É assim que se deve treinar a respiração pela prática do pranayama. Então, amigão, ele vai te dando dicas aqui, ó. Num primeiro estágio, sei lá, do pranayama, de quem inicia o pranayama, gera calor. Quem já fez pranayama por um bom tempinho sabe o que eu estou falando. No grau intermediário, palpitações. Retém o ar para tu ver como tua frequência cardíaca acelera. No mais elevado, o prana vai então para o topo da cabeça, o chakra coronário, e é assim que se deve treinar a respiração pela prática do pranayama. Tá aí, amigão, segue o barco. No 21, né, no Sutra 21, da mesma escritura antiga, diz que o yogi,
o yogi deve praticar 6 kriyas, ou limpezas energéticas, ou sutis, ou mágicas, para purificar os nadis das suas impurezas. A partir daí, propõe algumas práticas fisiológicas de limpeza sutis para este fim. Claro que ela é mecânica, claro que ela é orgânica, mas ela tem um fim energético. Olha só o que ele diz no Sutra 37 do capítulo 2. O aspirante a yogi, né? Eles não chamam de yogi quem ainda não está realizado, né? Então o praticante deve fazer pranayama somente depois de haver se libertado da obesidade, das desordens do muco e de outras impurezas por meio dos 6 processos de purificação, satkarmas. Assim terá êxito no yoga sem muita dificuldade. Então ele está falando o seguinte, cara, tá meio fora do peso, desordens no muco, a língua, essa coisa do Ayurveda, né? A língua muito sebosa, né? Muito muco nas fossas nasais, né? No nariz, excesso de saliva, assim. Ele falou, cara, você tem que se purificar, isso dificulta a circulação de prana pelos nadis. Então eu vou te dar aqui, ó, 6 processos de purificação. E ele vai te dar os satkarmas, que é o Daust, o Bast, o Net, o Laulik, o Trataka, o Kapalabhati, que nós vamos tratar lá no Giranda Samhita. Mas ele descreve aqui já 6 kriyas, os satkarmas. Então entenda, cara, é todo um processo técnico, né? É um manual técnico de purificação do corpo. Então assim, comparando com os livros de magia, vem comigo, com os livros de magia, de feitiçaria, no qual nós comumente conhecemos porque vem da Europa, celtas, druidas, blá blá, no qual há sempre, e nas religiões afro também, vem comigo no rolê, calma. A gente tem sempre uma oferenda, né? A gente oferece um sacrifício para que divindades, deuses, sei lá, quais entidades, ajam em nós. Tirando o mal olhado, tirando 1 bilhão de coisas, né? Que está nos obstruindo. Vem com o tio. Obsediando. No Hatha Yoga, o sacrifício é o seu próprio corpo. É possível fazer essa leitura. Você está sacrificando o teu corpo e recebendo em troca o quê? A purificação, a desintoxicação. O descarrego, não é esse o nome? O exorcismo, não é esse o nome? A desobsediação, não é esse o nome? O rolê é outro. Então, antes de você ficar querendo decorar, fazer o bagulho, entenda o que está sendo apresentado aqui. Então, Svatmarama, vamos fechando aqui, elucida nos últimos sutras do capítulo 2, né, sobre Pranayama, especificamente do sutra 7.3 a 7.8, que quando o yogi conseguir atingir Kevala Kumbhaka, aquele estado pelo qual há uma retenção do ar e acontece a vontade de não respirar de forma espontânea, por causa que você fez um monte de técnicas de Pranayama, experimenta fazer um monte de hiperventilação aí, faz pela boca, depois tenta fazer pelo nariz. Faz umas 50. Depois você percebe uma vontade natural de não respirar. Observa isso. Então, fazendo isso, haverá uma inibição voluntária das modificações mentais, Chitta Vita Nirodha. Porque se você controlar a tua respiração, você controla... Não controla eu vou fazer tal coisa. Não é esse controle, né? Não é esse controle da psicologia barata e da parapsicologia. Controle aqui entra com o nome de um poder de observação sobre si mesmo. E deixar de ser reativo. Então, olha lá. Quando o yogi conseguir atingir esse Kevala Kumbhaka, né, estado pelo qual há uma retenção do ar de forma espontânea, haverá de forma mecânica, uma inibição voluntária das modificações da mente. E eu estou te falando, experimenta, faz você. É mecânico, se a gente pode chamar isso. Não é mecânico, né? Porque você está olha o que nós estamos fazendo. Nós estamos pegando algo orgânico para Kurt, o corpo, pedaço de carne,
E dizendo que se houver algumas técnicas utilizadas nele, há uma repercussão em algo que não é orgânico, que é a tal da mente, consciência, pensamento, emoção. Não dá pra pesar a tua emoção, eu vou pesar minha raiva, quanto eu tenho de raiva, não dá. Mas por meio da respiração, do pranayama, do controle então do fluxo de prana energético, sutil, nesses canais sutis, eu ajo em algo que não é material. E o inverso acontece. Essa é a elegância. A partir daí, tudo nos três mundos, consciente, subconsciente e inconsciente, ele dá um nome aqui, Jagrata, Svapna e Susupti, enfim, desencana, pode ser obtido pelo yogi, pois a Kundalini terá sido despertada e assim Sushumna, naquele canal da medula espinal, energético, né, o Nadi, estará livre de obstáculos para que a corrente prânica da Kundalini suba até o último chakra. E ele completa aqui no Sutta 7.8, entre aspas, né, a palavra da salvação, Êxodos 14.000. As características do êxito do Hatha Yoga são elegância no corpo, no brilho do rosto, na claridade da voz, no brilho dos olhos, na libertação de enfermidades, no controle sobre a ejaculação do sêmen, olha o Tantra aqui, na estimulação do fogo gástrico, então você faz bem a digestão, e na purificação dos nadis. Fica evidente, então, nesse último verso, né, sutra, que o sucesso do Hatha Yoga será refletido na sua fisiologia orgânica porque você purificou, de uma certa forma, entre aspas, exorcizou, tirou as impurezas da fisiologia sutil, energética. Pois a mente, Chitta, e o corpo estão unidos. Esse é o rolê. É esse o rolê que eu quero amarrar. Você não está penitenciando o corpo para que ele fique, então, controlado e aí uma coisa pura surge. Não é esse o rolê. Eu estou alinhando energeticamente, harmonicamente, o nome que você queira dar para isso, as energias, para que então haja uma clareza. E a clareza vem acompanhar isso aqui. Isso não significa ser o cara forte, flexível, não estar numa cadeira de rodas. Tá entendendo o rolê, malandro? Não tem nada a ver com isso. Porque não há nada que incapacite qualquer outra pessoa de utilizar essas técnicas. Tá respirando? Tá respirando? Então você consegue. É só isso que você... Você tá entendendo? Foda-se se você fica em Sirshasana. Foda-se se você fica com a pontinha do pé no chão e a unha. Não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver com o que está sendo dito até aqui. Ele está dizendo para você, olha, você precisa estar numa postura confortável. Ele descreve então o Siddhasana e o outro lá, Padmasana, porque são comumente, é como eles sentam. Mas você pode fazer isso muito bem em Shavasana, você pode fazer isso muito bem de pé. Ou em Sirshasana. É preciso então estar dominado o seu corpo, você estar confortável nele, como Patanjali já dizia. E aí você consegue respirar? Eu consigo. Então faz o seguinte, inspira por uma narina, retém com ar, expira pela outra, inspira por essa mesma, solta pela outra, retém sem ar. Faz mais algumas vezes. Faz por alguns meses. Entendeu o rolê? O processo é lento e gradual, não está te pedindo ser forte, flexível. Um cadeirante faz. Então, quando despertar dessa energia sutil marcada por Kundalini, as mudanças manifestam em todos os aspectos do ser. Ou abre-se, entre aspas, a porta da libertação, libertando Kundalini mediante o Hatha Yoga. Então, há reflexos no corpo. Clareza na voz, elegância no corpo, brilho nos olhos. E aqui eu tô falando, eu tenho certeza que você fica imaginando tipo Brad Pitt. Foda-se ele. Não é beleza, não é o cara ser bonito esteticamente. Brilho nos olhos, clareza na voz. Esse é o rolê. A elegância do corpo se revela em qualquer um. Vou parando por aqui. Estamos aí então finalizando o capítulo 2 Pranayama. Nós vamos entrar no próximo em Mudras. Espero que você esteja me acompanhando.
Tá em dúvida? Volta para assistir a aula de novo, você tem aí infinitas possibilidades de rever. Ouve de novo o Yoga Sutra, ouve de novo os sutras até aqui. Nos encontramos na próxima aula. Forte abraço para vocês e até lá.